objetivo desse vídeo aqui hoje é falar um pouquinho sobre a importância da viabilidade técnica, econômica, detalhada e bem elaborada no curso de Engenharia de Minas. Falar um pouquinho também dos erros que podem ser gerados no futuro de uma mina ocasionados por uma análise de viabilidade incompleta ou mal feita. Então, o primeiro ponto aqui, pregando aquela primeira pergunta, o que a gente precisa fazer muito bem quando a gente está falando de um estudo de viabilidade técnica e econômica? A gente tem que pensar no planejamento preliminar dos métodos de lavra e do processo de beneficiamento do minério. Por quê? Porque todo esse planejamento depois vai refletir lá na frente, durante, por exemplo, a supressão vegetal, o início da civil, quando a gente for fazer a abertura das estradas. Então, tudo isso vai sofrer grandes impactos, selecionar a área da barragem. Então, a gente tem ainda a avaliação preliminar do mercado, né? Como que o mercado se comporta com aquele mineral que se busca, né? Com aquela riqueza que se busca. O dimensionamento dos equipamentos está adequado à minha infraestrutura para, de repente, produzir aquela capacidade de, sei lá, do material que vai ser comercializado. Ele tem uma demanda alta? Como que ele oscila no mercado? É vendido na bolsa? Não é vendido na bolsa? Então a gente tem a seleção inicial também das tecnologias de lavra e de beneficiamento. Aqui a gente está falando dos equipamentos que nós vamos utilizar, né? A definição preliminar da viabilidade econômica, ou seja, é um empreendimento rentável, vai produzir riqueza, vai beneficiar aquela população local, vai beneficiar outros stakeholders. É importante a gente pensar nisso, a elaboração do plano, dos planos de operação. A gente tem um plano de lavra, projetos de beneficiamento, planejamento de toda a infra necessária para a operação do empreendimento. Eu acho que é um pouquinho do que a gente já falou. A obtenção do título para você efetivamente poder fazer a lavra. Análise de custo-benefício é algo que sempre tem que ser feito. E isso tudo nós falamos num nível de ações mineiras, daquilo que a mineração propriamente faz. E se a gente for falar das ações ambientais, o que a gente tem que se antenar? Que a gente primeiro faz um estudo ambiental básico para a implantação do projeto. Ou seja, a minha jazida, aquilo que eu tenho ali naquele local onde eu pretendo implantar a minha mina, é economicamente viável? Como que é o acesso? Como que são os períodos sazonais? Qual que é o índice pluviométrico durante as chuvas? Chove em períodos certos? Tem muita encosta? Eu tenho que fazer cortes nessa encosta? Eu tenho que fazer taludes? Então tudo isso tem que ser pensado quando a gente fala nível ambiental, porque isso depois produz assim consequências assim gigantescas. Se a gente às vezes simplesmente vai e faz porque parece ser bom, ok, só que durante esse percurso surgem muitos desafios. Eu sei porque eu trabalho num projeto dessa forma. Então nós temos ainda as análises das exigências ambientais, das medidas de mitigação, a identificação e análise das alternativas tecnológicas, ou seja, o que a gente tem de melhor hoje que a gente pode usar, o que a gente vai fazer para minimizar os impactos ambientais, os riscos de impactos ambientais, como rompimento de barragens. Então a gente tem o início do processo do LA, que é o licenciamento ambiental. Lá no final a gente tem a licença de operação, que é o documento que vai ser emitido quando efetivamente o empreendimento puder operar. A gente tem a elaboração de um plano conceitual para fechamento da mina, determinação de custos de reabilitação e fechamento, planejamento do fundo de garantia financeira, enfim. Eu acho que eu citei aqui os mais importantes e para a gente resgatar o cerne de falar da importância de uma análise de viabilidade técnica bem elaborada, porque ela vai subsidiar
tudo aquilo que nós vamos, a partir do FEL 3, lá do planejamento básico, até o momento que esse empreendimento começar a efetivamente operar, quando nós temos toda a implantação de um projeto feito e ele for entregue para a operação e efetivamente começar a produzir, né, a lavra começar a efetivamente ser escavada, a ser decapada, tudo isso tem que ser muito bem feito, muito bem pensado. Se eu tenho todos os critérios técnicos para beneficiar o produto que eu desejo, se eu consigo economicamente suportar o início, porque o início é muito pesado, então a empresa, na análise de riscos dela, tem que levar isso em conta, as oscilações de mercado, a variação de preços, até mesmo de matéria-prima, de mão de obra, tem muitas variáveis que tem que ser assim, muito bem estudadas. E aqui, agora voltando para o segundo ponto, dos maiores erros, né, que são gerados no futuro da mina, ocasionados por uma análise de viabilidade incompleta ou mal feita. Quando a gente vai pensar nisso aqui, a gente tem que imaginar o seguinte, que tem muitos fatores que podem causar problemas graves, né, ao longo prazo para o meio ambiente, para a população local, para municípios circunvizinhos que estão na circunvizinhança do empreendimento. E esses impactos vão ser na saúde, na segurança da comunidade, eles podem provocar o fechamento do nosso empreendimento. E dentre os motivos assim mais, deixa eu pensar aqui numa palavra boa, mais latentes, a gente tem a construção errônea de barragens. Reservatórios de águas podem provocar problemas de infiltração, que a gente já estudou, que é a liquefação, tem o galgamento também, tem as trincas que podem ser geradas da crista da barragem em sentido transversal até o solo. Enfim, tem uma série de patologias que podem ocorrer. E então nós falamos aqui, né, do rompimento de barragens, a gente já estudou, já falamos também sobre como eles acontecem, como um rompimento de barragem acontece, de barragens na maior parte das vezes a montante, que já é um método construtivo que não é mais aceito, é proibido no Brasil. E a gente tem um controle insuficiente de erosão ao longo da fase, que pode ter como consequência aumento de carregamento de sedimentos, cursos d'água. Isso é bem o que está escrito, né? Mas se a gente falar desses erros futuros, vamos lá. Se eu tenho uma deposição de rejeito feita num local errado, ele pode contaminar o subsolo, ele pode contaminar um lençol freático. Uma barragem mal feita, mal dimensionada ou com erro de dimensionamento, ela pode gerar riscos no futuro de rompimento, e o rompimento de uma barragem traz prejuízos assim imensuráveis. A gente tem a vida das pessoas que são as pessoas locais, que são muito afetadas economicamente pela sazonalidade que eles vão ter lá, de hora com muitas pessoas consumindo, hora pouquíssimas pessoas consumindo. Então qual que vai ser o plano para descomissionar esse projeto quando chegar o momento? Do que aquela comunidade efetivamente vai viver? Porque a gente tem tem uma fomentação que foi gerada por causa da implantação do empreendimento, e depois tem que haver um plano de descomissionamento, de aquela comunidade ainda produzir riqueza, de ser beneficiada ao longo dos próximos anos. E eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre esses dois pontos.